Quando a gente vai fazer o cálculo de uma rede desbalanceada, na teoria é fácil. Se eu tenho 4 CTOs, por exemplo, no ramal, o meu desafio é enviar 25% de luz, 25% de sinal para cada uma dessas CTOs. Mas na prática é um pouquinho diferente, porque a gente tem outros elementos. A gente tem conectores, nós temos fusões, nós temos distâncias e a gente acaba tendo que compensar essas atenuações com o dimensionamento do nosso splitter. Então vou te apresentar agora a nossa nova versão de planilha para cálculo de redes desbalanceadas. Caso você não me conheça, eu sou Marcelo Machado, sou especialista em redes FTTH aqui na Fiber School. Quem nos acompanha um pouco mais tempo sabe que a gente está sempre preocupado em montar algum material que ajude o provedor no dia a dia, algum conteúdo de qualidade. Há um bom tempo atrás, nós lançamos uma planilha para te ajudar no cálculo de splitters desbalanceados. A proposta dessa planilha, essa primeira versão de planilha, é você dizer o que você quer da sua rede e ela te sugere quais splitters você pode utilizar. Eu vim te apresentar aqui hoje uma nova versão dessa planilha, é a versão 2 da planilha para cálculo de splitters desbalanceados. A proposta dessa versão 2 é um pouquinho diferente. Agora você pode informar para a planilha quais splitters você quer utilizar na sua rede, aí sim ela vai fazer o cálculo para você. O que é interessante nessa segunda planilha, segunda versão de planilha? Agora você pode fazer o cálculo até mesmo da rede que já está instalada. Então, se você não sabe se o sinal da sua rede está de acordo com aquilo que deveria ser, você pode utilizar essa planilha para fazer esse cálculo. Você pode fazer o desenho da sua topologia, informar para ela os valores de potência, de transmissão, e você vai ter o valor do sinal que a sua rede deveria ter. Eu vou te explicar então aqui na minha tela como a planilha funciona e como você deve preencher ela para você conseguir fazer esse cálculo. Para facilitar o preenchimento dela, todos os campos que você precisa informar eu deixei em amarelo. Então, o que está em amarelo você preenche com informações do seu projeto. E os demais campos a planilha calcula automaticamente quais são os valores, assim fica muito mais fácil. Então, a primeira informação que a gente precisa passar para a planilha é qual é a potência de transmissão da porta PON que você deseja fazer o cálculo. Então vamos supor aqui que nossa porta PON está transmitido a 4 dBm positivo. Depois disso, a gente precisa informar o que nós temos de atenuações em cada trecho da nossa rede. Então, o nosso primeiro trecho vai ser entre o DIO e o primeiro splitter que a gente deseja fazer o cálculo. Então vamos supor que a gente tenha lá 500 metros entre o DIO e o primeiro splitter dessa rede desbalanceada que a gente quer fazer o cálculo. Agora, eu informo qual splitter desbalanceado eu desejo utilizar. Então, eu tenho a ideia, por exemplo, de utilizar um splitter 2080 e eu informo também para ela qual é o splitter que eu vou utilizar na CTO. Aqui no nosso exemplo, eu vou colocar um splitter de 1 para 16. Depois disso, eu digo quantas fusões eu tenho até chegar nesse ramal. Geralmente, quando a gente sai do DIO para chegar lá no nosso ramal, a gente trabalha mais ou menos com umas 4 fusões. Se você tiver mais, você calcula e coloca um valor maior aqui. No nosso exemplo, eu vou colocar 4. Próximo passo é a gente informar as conexões. Conexões são os conectores propriamente dito. Então a gente tem lá um conector na saída da OLT, na porta PON da OLT, e a gente tem mais um conector no DIO, na entrada do DIO. Então nós temos 2 conectores. A planilha me disse agora que o sinal estimado, o sinal projetado para a primeira CTO que nós estamos calculando é de menos 19,18 dBm. Agora a gente vai calcular o segundo trecho. O que é o segundo trecho? O segundo trecho são os elementos que causam atenuação entre a primeira CTO e a segunda CTO, porque nós queremos descobrir o sinal da segunda CTO. Então eu vou preencher aqui que nós temos agora 250 metros entre a primeira e a segunda CTO. O splitter desbalanceado que eu quero utilizar, vamos supor que a gente vai trabalhar com o splitter 3070. E o splitter da CTO também vai ser um splitter de 1 para 16. Agora, quantas fusões eu tenho para chegar entre o DIO e essa caixa que a gente está fazendo o cálculo? Geralmente a gente vai incrementar mais 2, mais 3 fusões até chegar nessa segunda caixa. Então eu vou colocar que agora nós temos 7 fusões entre o DIO e entre esse splitter que a gente vai fazer o cálculo nesse momento. E as conexões,
continuam sendo duas conexões. Isso na topologia que eu estou trabalhando. Se a sua topologia for diferente, você preenche conforme aqueles quantitativos que você tem. A planilha me disse que na segunda CTO a gente vai ter o sinal projetado de menos 19,6. Agora a gente vai para o terceiro trecho, a terceira caixa. Então a gente tem lá agora 300 metros, por exemplo. A gente vai colocar um splitter 45-55, porque ele vai ser o nosso último splitter do nosso ramal. E a gente também vai ter uma CTO de 1:16. Agora, eu vou colocar que eu tenho 10 fusões para chegar até nessa caixa e eu tenho as mesmas duas conexões para chegar nessa caixa. O sinal que eu vou ter nela vai ser de menos 19,52 dBm. E a gente chega na última caixa. A última caixa, vamos supor que agora a gente tenha 330 metros. Nós não temos mais splitter desbalanceado, porque como a gente está na última caixa, a gente não precisa mais ter um splitter desbalanceado. O splitter desbalanceado ficou na terceira caixa. A última caixa, a fibra que vem, liga direto já na nossa CTO. Então a gente tem lá ausente como splitter desbalanceado e o splitter da CTO a gente também está trabalhando com o splitter de 1:16. Eu tenho agora 13 fusões e eu tenho os mesmos dois conectores. Então o sinal projetado para a última caixa, menos 18,93 dBm. Então, dessa forma, eu consegui calcular no nosso cenário o sinal para 4 CTOs, porque eu determinei uma topologia com 4 CTOs de 1:16. Essa planilha está preparada para você calcular até 16 CTOs em linha reta. Então, se você tiver 8, se tiver 9, se tiver 10, 12 CTOs, você consegue calcular todo o seu ramal. O limite dela é 16. Então, eu procurei fazer com vários campos para você poder utilizar no seu projeto, mesmo que tenha mais do que 8 CTOs em um determinado ramal. Então, basta você preencher os campos que estão em amarelo. Depois que você preencher os campos aqui em amarelo e a planilha calculou, ela traz aqui em cima, visualmente, aonde a gente tem cada nível de sinal. Isso vai te ajudar quando você for instalar. De repente, você quer certificar a sua rede, quer saber quanto de sinal está chegando em uma CTO, você consegue vir aqui na planilha e descobrir o quanto que você tem que medir lá, o que seria o certo da sua rede. Agora, uma segunda informação importante. Depois que você faz o cálculo, você consegue ajustar. Então, a gente consegue observar aqui que a gente tem um sinal que está variando um pouco. A gente tem lá menos 18,93 na última caixa e nós temos lá menos 19,52 na penúltima. Então agora, o seu objetivo nessa planilha é alterar esses splitters desbalanceados e ver o que acontece com o sinal. Por exemplo, vamos supor que o último splitter desbalanceado, ao invés de usar 45-55, a gente utiliza um splitter balanceado, 50-50. O nosso sinal ele vai piorar um pouco em uma caixa, mas vai acabar melhorando na outra. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Quando eu tiro o sinal de um determinado local, eu posso utilizar em outra parte da rede. Então quanto mais nivelado estiver o sinal, melhor. O objetivo da nossa planilha é te ajudar a fazer esse cálculo. Você pode desenhar conforme for o seu cenário, conforme aquilo que você acredita que seja melhor no seu sinal. Você consegue fazer o download dessa planilha aqui nessa página que você já está vendo esse vídeo. Espero ter te ajudado com essa planilha e nos vemos no próximo vídeo.